Rossano Klingen, As Faces do Perdão e do Alto Perdão. Boa noite a todos. Bom, esse é um tema de falar porque a gente já consegue fazer isso, né? A gente vai falar historicamente como era no tempo que as pessoas não perdoavam, né? Porque nós somos pessoas assim evoluídas e a gente consegue fazer isso. Eu até penso que certamente quando Jesus propunha muitas coisas lá no Evangelho, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O pessoal, hashtag tamo junto, Jesus, né? Sempre que ele falava de uma cor de interesse de todo mundo, né? Bem-aventurados os pobres, muito bem, perdoa os inimigos. Surtou. Porque é muito radical isso. Antes de começar, eu queria agradecer, Maria Alice, presença carinhosa, você está aqui com a gente, né? Queria agradecer ao Kleber e ao Roberto, né? Porque a gente vinha conversando já há um tempo para vir, e meu amigo Zé Aparecido está aqui transmitindo pela Rede Amigo Espírita, a todo mundo que está aí nos assistindo em casa, confortáveis no sofá, bem quentinhos, Smart TV, né? Mas que sintam a energia aí que a gente está sentindo aqui de estarmos juntos nessa instituição, que como qualquer outra, como uma igreja evangélica, como uma igreja católica, é um templo, a embaixada do Cristo na Terra. E, obviamente, essa é uma temática que certamente envolve muitas emoções, porque trata-se da nossa dificuldade de ultrapassar as mágoas, daquela coletânea de frustrações, de desgostos, que a gente vai guardando, e que depois se torna um veneno tóxico que impede que a gente avance, sinta paz e seja feliz. O Sermão da Montanha é considerado por muitos, e que talvez quem tenha definido isso de forma exemplar tenha sido Mahatma Gandhi, ao dizer que se todas, né, as escrituras sagradas das demais religiões do mundo fossem destruídas e sobrasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido em termos de fé e de esperança. Mahatma Gandhi era hindu, mas ele tinha morado em Londres quando fez direito e teve acesso ao cristianismo e pôde perceber a grandiosidade deste momento em que Jesus anuncia o poder imenso e consolador daquilo que ele nos traz, sendo ele o próprio cumprimento de toda a profecia contida no Antigo Testamento. Mas é muito bonito você ouvir assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Porque a gente quer isso. E ele elenca um conjunto de bem-aventuranças ou de conquistas que nós alcançaremos. Só que logo na sequência ao Sermão da Montanha, ele começa a fazer uma outra coisa. Porque imagina a multidão ouvindo aquilo, né? Quando a multidão ouviu aquilo ali, diz, poxa, eu quero tudo isso, eu quero todas essas bem-aventuranças, eu quero todas essas possibilidades, eu quero todas essas bênçãos. Ah, beleza. Então, qual seria o movimento que aquelas pessoas fariam na sequência? Prevendo exatamente esse movimento, Jesus sabia que eles iriam para os templos, ou para o templo, fazer um holocausto, depositar para Jeová um sacrifício, para justamente nesse contato, nesse relacionamento, naquele momento que culturalmente era a forma de ser feita, receber do Pai todas essas promessas. O holocausto é queimar um animal e oferecer a Jeová. Era uma forma de relacionamento com Deus comum naquela época. Só que Jesus, sabendo que seria esse movimento, olha só o que ele prometeu, vamos para o templo fazer um holocausto e aí a gente vai receber tudo isso. Aí ele se antecipou e disse assim, mas é o seguinte, quando fores orar, se o teu irmão tiver uma contenda contigo, né? Quando fores orar e fazer o teu sacrifício, se o teu irmão tiver uma contenda contigo, pode parar. É mais ou menos o que ele diz. Pode parar, não adianta. Primeiro você para, volta, conversa lá com o teu irmão, aí só depois você faz sua oferta. Ficou complicado, não foi? Tá tão bom as bem-aventuranças. Mas tem uma senha e um login para acessar essa Wi-Fi celeste. Para acessar esse Wi-Fi e tudo que está depositado nessa espécie de iCloud, você precisa de uma senha e de um login. E a senha e o login é a mesma coisa, 5 letras. Perdão. Porque como eu vou pedir a meu pai que me abençoe se eu quero que ele destrua meu irmão?
Imagina aí, você tem 3 filhos, aí um faz, papai, eu te amo, tal, mas mata fulano, detesto ele. Tira ele da minha vida. Porque ele não morre, criatura nojenta. Né? Ela peste miserável, fez tanta coisa na minha vida. Ou seja, essa condição de não se perceber como filhos de um mesmo pai, sendo irmão um dos outros, que para nós é apenas uma percepção intelectual, a gente entende que temos um único pai, que é Deus e que somos irmãos, mas nós não nos sentimos como tal. E aí Jesus coloca como condição, para que você consiga acessar tudo isso, você tem que vivenciar a proposta de Deus para a sua vida. Acontece que a solicitação do perdão não é meramente um formalismo ou moralismo. Na verdade, o perdão é algo que nos liberta. O perdão beneficia a quem perdoa mais do que a quem é perdoado. O perdão é para que eu passe, a partir daquele momento, mesmo que eu lembre do evento, ele não doa mais em mim, porque já basta o que aconteceu. Eu quero seguir daqui para frente. Esse é o impacto e a importância do perdão. Só que, às vezes, quando a gente pensa no desenvolvimento da vida, a gente pensa assim, quanto é fácil, nesse processo, a gente se magoar. Acontece também que muitas vezes a gente interpreta errado o evento. Por isso a gente tem que depois tentar voltar e reconstruir o fato para perceber de uma forma diferente. Tem um conto muito interessante de 2 monges que estão num roseral cortando as rosas. Estão podando o roseral e de repente um se fere no espinho. Aí ele diz assim para a rosa, eu te perdoo. E continua lá. Na sequência, o monge que está do lado também cortando essas rosas é cortado pelo espinho. E aí o monge diz, nada a perdoar. Aí quando termina, os 2 vão conversar com o mestre que está atrás e perguntam, mestre, quem estava certo? Eu que perdoei ou ele que disse nada a perdoar? Ele disse, ele que disse nada a perdoar. Porque a rosa não lhe cortou. Você que se cortou na rosa. Ela é neutra. Por isso que ele não tinha nada a perdoar, porque foi sua imprudência que roçou sua mão na rosa. A culpa não foi da rosa. A culpa foi sua. Observa que Jesus diz assim, se você for aí, o seu irmão tiver com raiva de você, não é se você tiver com raiva do seu irmão, não. É se o seu irmão tiver com raiva de você, vá lá resolver. Porque muitas vezes, a gente nem sabe, mas quando a gente retoma a cena, muitas vezes a gente que provocou o início do conflito. Uma frase maldita, né? Uma ironia. Porque para as coisas desandarem na vida, tem que ter muita disciplina. Vocês sabiam? Você tem que ser muito disciplinado para dar errado. Muito, por exemplo, se você não quer, muita gente fala assim, pô, eu queria tanto ganhar muito, digo, mas você tem que ter disciplina para ganhar muito, tem que ter disciplina para ganhar pouco. Mas como assim Por exemplo, para você ganhar pouco, você tem que ter disciplina. Você tem que todo dia assistir a novela no mesmo horário. Você tem que acompanhar cada personagem que você gosta nas 30 séries que você vê durante uma semana. Você tem que estar atualizado com os últimos vídeos mais cômicos da internet. Você tem que passar horas a fios no Instagram, no WhatsApp, no Snapchat e no WhatsApp. Isso tem que ter disciplina. Não é não? Aí as pessoas chegam assim, estou magoada que meu esposo não perdoa, o casamento vai acabar. E o que foi que aconteceu? De repente desandou o casamento. Não, tem que ter disciplina para desandar o casamento. Você tem que todo dia fazer uma ironia fina, um comentário desagradável. Você tem que esperar as pessoas chegarem para falar do outro na frente Já foram para evento na casa de um casal, eles começam a brigar usando você como recado. Porque tem gente, sabe, Rossandro, que não entende como as coisas são. Aí o cara fala, e tem pessoas, Rossandro, que você fica lá, poxa, gente, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Tem como, fiquem aí que eu vou me embora. Tem que ter disciplina para você dormir indiferente no WhatsApp enquanto o outro aqui olha para você pedindo, olha para mim. Você tem que fazer um monte de coisa repetidamente para dar errado. E nunca é um só. Sempre são 2, mas é muito mais fácil pensar assim, eu sou o correto e o outro é o errado. Porque nós somos criados no mundo maniqueísta, que a gente infantilmente divide o mundo entre o bem e o mal, e claro, o bem sou eu, o mal
É o outro. Nossa infância é maniqueísta. He-Man contra esqueleto. Os Thundercats contra Mun-Ra. Pipiu contra Frajola. Só recentemente é que os heróis começaram a ter personalidades humanas. Só recentemente é que o Batman ficou contra o Superman. Eles têm humor, eles têm, são narcisistas, como o Homem de Ferro é muito narcisista. São heróis como a gente, cheios de defeitos e de virtudes. E aí quando a gente se percebe nessa dinâmica toda, a gente pensa assim, é uma proposta que diz que eu não posso julgar. Por maior que tenha sido a contenda, eu preciso estar disposto a ser o agente que se move em direção ao perdão. Mas existem algumas coisas assim que a gente tem comumente que perdoar. A gente tem que perdoar a pessoa mais difícil, nós mesmos. A gente tem que perdoar outras pessoas. A gente tem que perdoar até grupos e instituições. Tem gente que é magoado com a religião, com o centro espírita, com a igreja, assim, generaliza, tudo não presta ali, e fica magoado com a instituição, com a religião. E aí tem que perdoar isso. Mas certamente um dos perdões mais difíceis que a gente tem que executar é em relação a nós mesmos. Porque nós somos extremamente exigentes e nos cobramos uma perfeição que ninguém tem. Essa é uma das características que torna as pessoas muito infelizes, porque elas não conseguem perceber que somente Deus é perfeito. E que o único que nunca muda e que jamais vacila é Deus. E que Ele tem uma constância que nenhum de nós tem. Por isso que em vários momentos você vai perceber dos profetas inteiros até o próprio Cristo, ao se referir ao Pai, característica de constância no comportamento que nós não temos. Por exemplo, Deus é fiel. Sabe o Salmo 100, cujo autor é desconhecido? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servindo a Deus com alegria, apresentando-se a Ele em cânticos. Aí o cara faz, por que tudo isso? E ele conclui, porque Deus é bom. Eterna é a sua bondade e a sua fidelidade dura todas as gerações. Pronto. Porque Deus é constante. Mas a gente, não. A gente oscila. Como muita gente equivocadamente pensa, a gente é bipolar. Bipolar não tem nada a ver com oscilar a personalidade. Mas acontece que se nós todos temos essa oscilação, e aí Jesus vai dizer, olha, você precisa primeiro resolver a contenda para você ter contato com o Altíssimo, é porque você precisa se dar bem com o filho para poder o pai ter contato com você. Mas a gente é capaz de construir em nós a concepção de que só eu sou filho e que o outro não é. Por exemplo, muitas pessoas pensam que somente elas têm Deus, os outros não têm. É uma forma de achar que eu, tendo Deus, eu estou autorizado a te destruir porque você não o tem, mas eu sim. Tem gente que acha que patenteou Jesus, que pertence a um grupo exclusivamente, quando na verdade o mestre ele é patrimônio da humanidade, indelével. De todos, não pertence a um grupo, ele é de todos nós. Todas as cenas narradas no Evangelho são cenas que trabalham reconciliação. O Evangelho é uma obra de reconciliação entre todos com Deus e de reconciliação entre nós com nós mesmos, mas sobretudo de reconciliação consigo mesmo. E aí eu fiquei pensando aqui, eu posso falar sobre várias características do perdão, mas são só 1 hora. E eu preciso focar num ponto que eu talvez vá elencar agora como essencial para que a gente possa perceber isso. O lugar que mais se tem mágoa é na família. Certo? Nós temos a ilusão de que as pessoas são perfeitas, especialmente os nossos pais. E nós temos sobre eles muitas exigências. E é interessante que nesse frenesi infantil de achar que os pais deveriam ser mais do que são, a gente sempre exige tanto que ao final, por um efeito psicológico de repetição, a gente faz igual a eles para poder entender que não podíamos julgá-los. E por isso
Elis Regina cantava aquela música, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Ou para a galera mais próxima dos anos 80 para cá, você diz que seus pais não lhe entendem, mas é você que não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, mas isso é um absurdo. São crianças como você. É o que você vai ser quando você crescer. Às vezes você tem um pai duro, tal, difícil, distante e se magoa. E quando você vai buscar o pai do seu pai, você vai perceber que ele era frio, distante. Aí eu lembro de uma outra música. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Era um homem distante, era um homem frio, mas do modo dele, do jeito dele, cumpria um papel na sua vida. A nossa dívida com os pais é tão grande que mesmo que nós fôssemos abandonados na sequência da fertilização da mamãe e o papai fosse embora, só o dom da vida já nos deixaria uma dívida impagável. Odiar o seu pai significa que você está odiando 50% de você, porque 50% do seu código genético é de papai e de mamãe. A verdade é que os nossos pais pegam uma estrada de barro, pedra e asfaltam para depois a gente passar. Porque dificilmente nós não iremos perceber que os pais tiveram muito mais dificuldades do que nós mesmos. E que todo o nosso caminhar foi facilitado pela dureza das escolhas que eles fizeram para que a nossa vida fosse mais fácil. Mesmo assim, carentes, exigimos. Compra um ursinho, gente. As pessoas deram o que podia. Era alcoólatra, não sei o quê. O que passava na cabeça? Que dor seria essa, né? Que fazia com que... Imagina, você é uma pessoa que passa a semana trabalhando, ganhando um salário mínimo, sendo gritado, humilhado. Trabalha numa metrópole brasileira, tem que pegar 3 horas de transporte. Chega em casa 10 da noite, sai às 4 da manhã. No final de semana, ele vê que o que ele ganha mal dá para manter a família. Sabe o que ele faz? Ele se anestesia. É muito mais uma vítima do que um algoz. E mesmo assim, do jeito dele, está lá. Aquela mãe distante, né? Teve 15 filhos. Minha mãe não me dava atenção. Vamos combinar, com 15 filhos. Mal limpou um, o outro está lá. Corre. Mas não me olhava. Eu olho para você, carente. Veja, aí chega no centro espírita, não teve boa noite. Ninguém me dá boa noite. Claro, é uma carência sua. Aí vai para um relacionamento exigindo que a esposa ou o esposo, se conseguir casar, né? Seja o pai e a mãe que faltou. E as exigências sobre o relacionamento é tão grande que faz todo relacionamento dar errado. Quando não, casa com um homem igualzinho ao pai. Aí quando percebe, faz, eu não acredito que eu casei com meu pai, não. Aí começa a perceber o seguinte, que como tudo na vida, as pessoas têm virtudes e têm defeitos. E é interessante notar, e eu falei isso de tarde, mas vou reforçar, porque eu estou falando sobre mágoas em relação aos pais, que no Decálogo de Moisés, nas 10 leis do Antigo Testamento, nós temos leis que dizem, não faça. Não matarás. Lembra do filme? Deus falou, não matarás. Né? Mas aí, honrai teu pai e tua mãe. É uma lei que é para fazer. As outras é para não fazer. Essa é para fazer. E tem bônus. Porque terás o teu dia acrescentado na terra que Deus te deu. A gente observa isso. Pais duros, difíceis. E a pessoa chega e dá certo na vida. A arrogância de algumas pessoas. Chegou um ex-aluno meu da universidade, me encontrou num congresso em São Paulo. E aí, como é que tá? Como é que tá lá a empresa com seu pai? Ah, tu sabe como é, né? Painho, coitado. Aí eu, senta aqui, me conta essa história de painho, coitado. Eu adoro essas histórias. Aí ele, não, o senhor sabe, professor, painho só tem o 2º grau.
Um homem ignorante. Aquele homem bruto. Aí eu fiz especialização. Tenho MBA na FGV. Fiz mestrado em Harvard. E meu pai não me permite mostrar o meu potencial. Imagina com tudo que eu sei na frente da empresa. Ele devia se aposentar. Mas aquela cabeça dura. Eu disse, você está me dizendo então que você é melhor que seu pai. Sim. Eu disse, quantos anos você tem? Ele disse, 30. Então me diz o seguinte, com 30 anos, teu pai tinha o quê? Com 30 anos o pai já tem empresa com vários funcionários, tinha matriz em vários estados, já era pai, inclusive de mim. Eu fiz, e tu tem o quê com 30 anos? Com Harvard. Tu tem uma banca de jornal? Porque se você conseguir com 30 anos o que seu pai conseguiu, aí você vai olhar para mim e dizer que seu pai é um incompetente. Mas o que eu estou vendo aqui é um arrogante, que não reconhece que um homem com 2º grau construiu o que você com Harvard nem pensa em sonhar em construir. Aí se você não tiver humildade, a única coisa que você vai receber de seu pai é uma empresa. Mas se você tiver humildade, você vai receber a verdadeira herança, que é a sabedoria, que é mais importante que um diploma. Porque sua Harvard foi ele que pagou. Não foi? Foi ele. Sabe aquela coisa de eu pego o celular e aí você sabe a idade pela forma como você pega o celular, né? Assim? Agora, por que vocês riram quando eu fiz assim? Por que a gente está rindo disso? Porque quem paga a conta de quem usa assim, é quem faz assim. Quem é o burro dessa história? Grande asa, porque eu uso os 2 dedos, eu sou um espírito avançado. Amigo, você nasceu no mundo touchscreen, é obrigação sua mexer no seu celular. Somente isso. Mas a 3G, a Netflix, o Wi-Fi, o modem, tudo quem paga é quem faz assim. Logo é preciso humildade para reconhecer que os nossos pais são falhos, como nós seremos também, mas dão o melhor que podem. Provavelmente tornando a nossa vida bem mais leve do que a deles. E eles pegam no pé. Se pegam. Pai e mãe, como a gente diz no Nordeste, mói. Fica repetindo. Eu chegava para minha mãe e fazia, mãe, tu não cansa não? Ela fez desde o primeiro dia. E por que fala? Porque você não fez ainda. Tão simples, você faz, eu paro. É um acordo completamente simples. Você parou, eu faço. Frases clássicas de mãe, né? Você quer que eu morra? Eu vejo a hora eu tenho um AVC nessa casa. Eu queria sumir para ver como é que vocês ficariam sem mim. Não é uma frase clássica de mãe, né? Sem qualquer canto. Aqui também é assim, né? E repete. Mãe repete. Aí, quando a gente começa a estudar comportamento humano, tá entendendo que eu dizia que essa mulher veio no mundo para estragar a minha vida. Impressionante. Uma vez eu cheguei e disse, mãe, eu vou brincar a micarande, que era um carnaval fora de época que tinha na cidade, tipo uma micareta. Vou atrás de Ivete Sangalo. 16 anos. Não vai. Se vou. Não vai. Meu avô me deu abadá, mas eu não deixo. Você é menor de idade. Eu fiz, tem nada não, faltam só 2 anos. Ela fez, o que é que acontece daqui a 2 anos? Eu vou fazer 18, aí eu quero ver o que você vai fazer. Ela fez, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Você vai continuar dependendo de mim, quem paga as contas sou eu, a casa é minha, você é um hóspede. Então aqui é minha casa, minha lei. Eu fiz, é muito engraçadinha a senhora, né? Quando acaba ainda quer ser amada. Ela fez, quem disse a você que eu preciso do seu amor?
Aí eu fiz, como assim, mãe? Sabe carinha de emoji? Como assim? Ela disse, meu filho, amor é escolha. Eu, por exemplo, eu lhe amo. Se você vai me amar um dia, é uma escolha sua. Eu não preciso que você me ame, mas eu não abro mão do seu respeito. Você pode nunca me amar, mas ai do dia que você me desrespeitar. Eu fechei a porta do quarto, bati e passei 1 semana sem falar com ela. E ela passou 1 mês sem falar comigo. No 32º dia eu implorava por um olhar da minha mãe. O poder do silêncio. Ela não se trocou comigo e foi para o meu universo infantil. Se manteve no universo de mãe, o lugar dela. Só fazendo psicologia eu fui entender o que aconteceu naquele dia. O amor é o sentimento mais sofisticado que nós temos. De modo que a gente só ama quem a gente respeita. Você só ama aquele que antes você aprendeu a respeitar e admirar. No passado, os pais nunca perguntaram para os filhos, meu filho, você me ama? Mas nunca deixaram a gente desrespeitar. E no final conseguiram o que da gente? O amor e o respeito. Infantilmente, os pais de hoje querem ser amados, mas não se fazem respeitar. E no final, não conseguem nem o amor, nem o respeito. Portanto, a repetição que os pais fazem tem um motivo. E você descobre quando você pega um avião. Já pegaram o avião, né? Senhores passageiros, meu nome é Rossandro Cringe, chefe de cabine deste voo. Eu e o comandante Pedro Paulo estamos convidando vocês ao voo 737 com destino a Galeão, Rio de Janeiro. Preste atenção aos nossos procedimentos de segurança. Em caso de uma inesperada despressurização da cabine, máscara cairão. Puxe o elástico, coloque sobre a boca e o nariz e respire normalmente. Quem respira normalmente depois do negócio? Mas tudo bem, continua, né? Luzes de emergência acenderão no corredor e no teto, indicando 8 saídas de emergência. 2 na frente, 4 sob as asas e 2 no final. E outro aviso fantástico. Em caso de um pouso da água, o seu assento é flutuante. Mas eu nunca vi ninguém se salvar flutuando num assento. Já ouviu falar? Morreu não, porque flutuou no assento. Morre com assento e tudo, mas o aviso é dado. Nossas portas foram travadas e fechadas e a partir deste momento seus equipamentos devem ser colocados em modo avião. Pronto, qualquer língua, mesmo aviso. Como as pessoas reagem a esta repetição, aspas, bem enjoada? Passageiros de vários tipos. Passageiro de primeira viagem. Como você sabe que ele é passageiro de primeira viagem? Porque faz selfie de cada etapa do voo. Ele interrompe a subida na escada, porque ele tem que fazer um selfie pegando a logo da turbina, depois de sensualizar, faz assim. E aí ele sobe com ansiedade gigante, e quando ele entra no avião, uma grande decepção. É um ônibus. Eu acho que espera que é uma nave espacial, é um ônibus, inclusive, mais apertado, mais difícil de se locomover, que tem asa. Somente isso. Ele está tão decepcionado que ele vai para a fila 30 e volta para a cadeira que é a 3. Naquele corredor largo, ele volta contra a Piracema, que está indo, e ele vem voltando. Esse é o movimento que ele faz. Senta lá, fica fazendo mais alguns selfies. Normal, todo mundo que vai a primeira vez faz isso. Nada demais. Aí tem os que, e vendo esse aviso, ele acha que vai acontecer, fica bem atento. Tem os que têm tanta certeza que vai acontecer que já tomaram Rivotril. Tá? Tem os que continuam com os smartphones ligados, mesmo depois do aviso que era para manter em modo avião. Enfim, tem vários tipos. Quando acontece uma despressurização do cabine, geralmente a mais de 11 mil metros de altitude, com temperatura externa de menos 50 graus, tem tudo menos oxigênio. Os pais instintivamente colocam as máscaras nos filhos e morrem. Porque os filhos não conseguem colocar nos pais. Uma regra interessante, né? Primeiro os pais, depois os filhos. É uma hierarquia que Deus estabeleceu. Na minha infância, a
parte melhor do frango, quando tinha frango, era dos pais. Existia um biscoito chamado biscoito surtido. Não sei se tinha aqui. Era um biscoito que começava com biscoito de champanhe. Vinham só uns 3. Depois biscoito de chocolate, biscoito de leite e finalmente Maria, quebrado lá embaixo. Isso era uma hierarquia social da família. Os pais comiam biscoito de champanhe, os irmãos mais velhos e eu, o caçula, comia o biscoito. Sonho de consumo? Um dia eu compro o biscoito só para mim. Estou pagando, né? Era subir na hierarquia do biscoito. O grande sonho de consumo, para isso tinha que cumprir regras, tarefas. E aí você olha para todos esses personagens que cumpriram o papel e depois pensa assim, caramba, que bom que essas pessoas fizeram isso. Como é bom saber disso, que elas cumpriram o papel de ficar lá, fazendo, acontece, vai. Às vezes, a gente observa Davi, quando ele começa a descrever, né, como Deus se relaciona com a gente, naquele momento difícil em que ele estava lá numa guerra e ao mesmo tempo o mar morto na frente. Se voltasse para trás, tinha exército, se andasse para frente, mal morto, tinha tudo, faltava tudo. Ele tentando entender Deus, ele faz um salmo belíssimo nesse lugar, nessa situação bem estressante. Ele tenta entender o Deus e ele faz assim, como será que Deus é? Como é que eu falo com ele? Está um momento tão difícil. Ele já sabia como os profetas haviam definido Deus, Senhor dos Exércitos, que ele era constante, como diz aí Isaías, nem mente nem se arrepende, posto que não é homem para se arrepender. Mas aí ele pensou assim, eu sou um pastor de ovelha. Todo dia eu pego minhas ovelhinhas, levo para uns pastos verdejantes. Elas comem, depois vem aquele sol escaldante da Judéia, levo para um laguinho de águas tranquilas que tem ao lado. E para voltar economizando o tempo, eu passo por um atalho poupando-as. Era um atalho perigoso, porque era uma área muito escura, em que as montanhas estavam tão próximas uma da outra, que fazia sombra uma sobre a outra, e tinha ainda por cima um despenhadeiro. E aí, obviamente, os varões pensavam, quem passar por aqui, a gente assalta, depois joga, pega as ovelhas e joga. E como acontecia muito isso, era conhecido como o Vale da Sombra e da Morte. Mesmo assim, Davi, para poupar as ovelhas, voltava por lá. Aí ele fez, então é isso, ó. O Senhor é o meu pastor. Ele me levará para pastos verdejantes, depois irá refrigerar minha alma em águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. Não é lindo? É balsâmico esse salmo. Mas ele continua. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Pô, Davi estava tão bonito, cara. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Que danado uma vara e um cajado consola ninguém. O que um pastor de ovelha faz com a vara e com o cajado? Passa o dia em pé. O que é que ele faz com o cajado? Se apoia. Mas por que ele não senta? Estou lhe vendo, ovelhinha. Papai não. Olha papai aqui, olha. Difícil você educar um filho se quando ele chega em casa você está assim, ó. O menino chega, entra pro quarto, cara fechada. Você percebe? Você olhou? Você está atento? Cadê sua atenção? Depois se mata e faz. Nunca deu um sinal. Deu vários. Você não viu. Porque você não estava com cajado. E a vara? Para cá. Para cá. Quando a ovelha vai chegando lá no precipício para cair, o que é que o pastor faz? O que é que um pai faz se a criança tiver com um preguinho indo para o interruptor? Diz assim, ô meu amor, faça isso não, bebê. Se você colocar o prego aí, você vai ser carbonizado. É assim que vocês fazem se o filho tiver com...
que é que você faz quando seu filho está com um prego perto e não interrompe todo? O que é que você faz? Você desesperadamente puxa, ai meu Deus, quase sem sangue nas pernas. O que é que o guri faz na sequência? Chora. Ele se sente o quê? Pela forma como você puxou ele, violento, ele se sente agredido. Não é assim? Você fica triste? Porque você sabe que fez o quê? Salvou. Assim, quando a ovelha está indo para o despenhadeiro, o pastor usa a vara e o cajado para trazer de volta. Olha, 2 elementos para que não fique nenhum lado descoberto e a ovelha caia. Cuidado, atenção, disciplina é amor. Mas tem filho que é magoado com os pais, porque teve muita disciplina. E não percebe que várias vezes estavam prestes a cair. E o que acontece? O pai e a mãe deixam as ovelhas seguras para ir atrás da ovelha insegura. Não é assim que acontece? Aquele filho mais trabalhoso, você esquece os outros aí. Aí papai só gostava do meu irmão, dava um trabalho. Por isso, criatura, ele dava trabalho. Ele sabia que você estava funcionando. Não é porque ele não te amava, é porque ele viu que você já tinha dado certo. Ele estava feliz, então ele estava tentando reproduzir no seu irmão que você já estava pronto. Não é que ele não te amava, que a gente fica lendo, sabe, com carência tudo. Ai, que carência humana danada que a gente tem. Vamos comprar ursinho. Ajuda, um animal, um cachorrinho, um gatinho. Senão a gente fica sempre cobrando dos outros o tempo inteiro. Sem perceber que sempre havia ali amor. Até aqui eu falei sobre relações de pais e filhos. Passaríamos horas aqui falando sobre isso. Eu quero terminar agora falando sobre amor próprio. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas não se amam. A maior parte de nós se sente menor, feio, burro, pobre, pouco inteligente. E esse discurso ele é fantástico, porque esse discurso é criado com o propósito de nos fazer nos sentir assim, burros, pobres, incapazes, feios e pouco inteligentes. Porque para compensar isso, o que a gente faz? Compre batom. Eita, você edita depois, por favor, viu? Senão vou ser processado. Batom de passar na boca. Pronto, resolvi o problema. O que é isso? É que para compensar a minha fragilidade, eu construo coisas para me dar potência temporária. É uma geração que se sente menosprezada. Vamos ver como é que funciona? Você vai comprar uma zorba para o seu marido, porque é aniversário de casamento. Você entra numa loja e tem lá um modelo perfeito, com uma barriguinha de tanque de lavar roupa, todo malhado, com uma cueca. Você olha e faz, vai ficar lindo no meu marido. Por que estão rindo? Não é? Ou então você vê Gisele numa loja de roupa íntima feminina e pensa, vai ficar lindo na minha esposa. E você leva para casa e a pessoa veste. Por que a gente está rindo? Tá vendo como funciona? A gente está rindo porque essas imagens, elas são feitas para dizer para você, você é feio. Mas pelo menos tem a zorba desse modelo que você fica parecidinho com ele. E as pessoas deixam de ser felizes porque elas se comparam e não vê o que tem. Sabia disso? Como a gente é infeliz por besteira. O tempo todo a gente fica vendo esse processo, né? Aqui está o indivíduo perfeito. Outdoors, revistas, bloggers, youtubers. E eu, um mero mortal. No entanto, essas pessoas se drogam, se matam. Aí vocês perguntam, opa, tem alguma coisa errada?
Esse povo tem tudo que eu queria ter e quando chega lá se mata. Talvez quando eles chegam lá descubram que não tem nada. E como não tem para onde ir mais, eles se matam. E eu que acho que tem alguma coisa, eu fico tentando subir. É um vazio. Aí a falta de amor, né? Porque você começa a se comparar, se sente menor, se sente feio. E na juventude, a adolescência é triste. Uma espinha acaba com sua vida. O cabelo lhe destrói. Se cortar ruim, você fica mal dias. Não é assim. A gente vai para a festa se achando. Quando chega lá que tem outra pessoa, a gente faz... Começa a se sentir menor, comparando-se, se menosprezando. E aí isso nos tira a potência de vencer. Porque para a gente acessar aquilo que Deus traz para a gente tem que achar que merece. Então, do mesmo jeito que eu tenho que me apaziguar com meu irmão, ou seja, aceitar ele como ele é, isso é apaziguar com o irmão, não é que ele mude para que eu aceite. Eu tenho que fazer a mesma coisa comigo. Eu tenho que me aceitar como eu sou. Vejamos alguns personagens do Evangelho que tiveram contato com Jesus. Pessoas que ninguém aceitava, eram pessoas rejeitadas. Zaqueu, bicho nojento, cobrador de imposto. E cobrava imposto para Roma, sendo ele judeu. O povo odiava aquele homem. Você imagina Jesus passando e Zaqueu tentando ver Jesus. O cara era baixinho. Ficava tentando passar no meio da multidão. Quando ele fazia assim, que alguém... Sai, miserável, é tu, Zaqueu. Ele não podia ter ido para casa chorar e cantar: ninguém me ama, ninguém me adora, ninguém me chama de meu amor. O que ele fez? Subiu numa árvore, buscou alternativa. Mas eu gosto de Bartimeu. Bartimeu é legal. Cego Bartimeu. Jesus vai passando numa via cheia de gente com problema. Um monte de cego. Um monte de gente com deficiência, porque as pessoas casavam com primos, não sabia a questão genética, as pessoas eram desnutridas, havia muita pobreza, então era muita gente aleijada. Jesus está passando numa rua cheia de gente aleijada. Mas como Roma era muito organizada, até para pedir esmola tinha que ter cadastro. É verdade. E eles recebiam uma capa. Na capa estava escrito: esse homem é um miserável, vive de esmolas. Bartimeu tinha essa capa, que dava a ele direito de pedir esmola, mas quem não tinha nem esmola podia pedir. Bartimeu nem nome tinha, porque Bart é um prefixo em hebraico que significa filho de. Ele era apenas o filho de Timeu, era invisível. A gente chama de pessoas invisíveis, você não vê ela. Pessoas que usam farda, que você vê o tempo inteiro num canto, quando você vê sem farda, você olha assim, ela lhe cumprimenta e você, meu, quem é Jesus? É porque é a pessoa que lhe atendeu sempre fardada, é invisível. Bartimeu era assim. Aí Jesus vai passando, mas ele fez alguns movimentos. Primeiro, ele foi lá no lugar que Jesus ia passar. Ele buscou. Aí ele faz: Jesus, filho de Davi. Eu povo, cala a boca. O que muita gente faz? Desiste, né? Primeira dificuldade. O que é que Bartimeu fez? Jesus, filho de Davi. Deu um grito. E Jesus? Opa! Olha, eu ouvi. Tem um que quer. Será que só ele estava chamando Jesus? Será que só ele queria cura? Por que Jesus parou? Por que Jesus olhou para Zaqueu e faz: desce daí que eu vou almoçar contigo? Por quê? Porque a pessoa disse assim: cansei de achar que não mereço. Eu mereço. Eu quero. Olha o movimento. Aí Jesus parou, chama ele. Aí está lá. Ele soltou a sua capa. Gente, ele fez um cadastro para pegar a capa. Foi difícil, enfrentou fila. Teve entrevista. Foi consultado. Passou por avaliação psicológica. E ele deixou... Olha só, se eu estou com uma capa que me dá direito a pedir esmola e tem um monte de gente atrás, tão pior que eu, que não pode pedir esmola, quando eu soltei a capa, o que é que aconteceu? Dava para voltar para trás? Não dava para voltar atrás. Era uma decisão sem retorno. Ele não
Em nenhum momento ele vacilou. Soltou a capa e foi. Só que Jesus faz uma pergunta esquisita. Imagine você chegando perto de Jesus. Aí Jesus faz, o que é que você quer? Ô Jesus, está na cara. Que pergunta. Putz, não é não? Imagina aí. Mas sabe que uma vez eu estava no ponto de ônibus. Vocês já passaram, tipo assim, você corre, porque o ônibus está lá e você corre. Quando você chega, o ônibus sai. Aí todo mundo fica olhando para você. E você, miserável do motorista. Em dia de chuva, então, que é a maravilha. Eu estava comigo, a gente foi na universidade, a gente correu, o cara saiu, a gente... Aí um amigo meu fez, tem nada não. Um dia, Rossano, um dia eu ganho na Mega Sena. Aí eu fiz, e aí eu vou ter um ponto de ônibus só para mim. Olha só. Por isso que Jesus perguntou, você quer o quê? Porque ele tinha que saber, você sabe exatamente o que você é quando você me busca? Porque tem gente que não quer ser curado, porque vive da doença. Vive de coitadinho. Coitadinho, ninguém pede nada. Não, bichinho, coitadinho. Todo mundo, a vítima. Ajude, não posso. Dê um passo, eu não posso. Evangelize, eu não posso. Mas dá uma palavra, você não sabe quem sou eu. Nem vocês sabem quem sou eu. É sempre eu não posso. Mas a pergunta era, você sabe o que você quer mesmo aqui? Porque ele podia ter pedido, sabe o quê? Eu quero ser rico. Cheio de servos. Porque o que é que acontece com um homem que nunca viu, mas que podia pedir esmola, e que não pode mais pedir esmola, e começou a ver, mas não tem uma profissão, nem tem nome? O que é que acontece? Tem que começar do zero. Era mais conveniente dizer, eu quero ser rico. Por exemplo, o que é que você quer? Parece uma pergunta, mas você entende. Você quer o quê? Você quer deixar de ser rotulado de incapaz? Quero ver. Que veja. E termina assim, e ele passou a seguir Jesus. Claro, ele não só queria ver, mas sobretudo queria deixar de ser moralmente cego. Porque seguir Jesus significa, eu não vou voltar a ser cego moral. Não vou voltar a ser um ignorante. Ele foi curado, mesmo tendo um monte de cego, porque ele achou que merecia. Entende? E só merece quem se ama. Quem não se ama, não consegue. Porque pede sem convicção. Pede sem achar que pode. É preciso achar que merece. Só acha quem merece quem diz, eu me amo a si mesmo. Cheio de defeitos, cheio de impotência, me amo a si mesmo. Sabe por quê? Porque Deus me ama assim. Naquele jogo que o mundo diz, você não vale nada, mas Deus diz, mas eu gosto de você. Se o mundo diz que eu não valo nada, mas papai diz que gosta de mim, eu vou ficar ouvindo quem? Escolha quem você vai ouvir, aí você vai saber quem você vai ser. Se você for escolher o mundo, você é um incapaz. Se você ouvir Deus, você vai ver sua competência. Aí você vai estar disposto à mudança. Aí você vai ficar assim, tá perdendo tempo com mágoa, com ressentimento infantil. Aí você começa a observar assim, pensa, as pessoas deram o que puderam, deram a contribuição que puderam, faziam o que podiam. Não era para mim, não era proposital, era o jeito da pessoa ser. Tem mais conta para ser cobrada. Agradeço pelo que foi oferecido, a vida como ela é, e não como eu gostaria que fosse. A gente é tão frustrado com a realidade que a gente ama a fantasia. É por isso que todo adolescente queria ser Harry Potter. Porque a vida comum de nós é uma vida de fracassos, de dificuldades, de fragilidades. Mas no mundo fantasioso daquela estação meia, que ele entra num portal mágico, ele vira Harry Potter.
com poderes como a capa da invisibilidade. E ele é famoso lá. Em Londres, como qualquer um de nós, ele é qualquer um, mas lá ele é fantástico. Nós podemos também ter superpoderes, sermos X-Men, adolescentes comuns com algum poder especial. Tudo que a gente quer é isso, ter um poder especial. Só que esse poder existe. Ele vem de Deus. E se manifesta se a gente permitir. A gente observa isso que a gente começa a pensar assim, eu precisaria de uma vida muito especial para me sentir amado? Será que essas pessoas que todo mundo diz para mim que tem a vida que eu gostaria de ter, realmente são tão felizes assim? Será que elas são tão importantes? A gente pode fazer um teste. Vocês topam? Vejam só. A memória, ela funciona da seguinte forma. Nós memorizamos aquilo que tem significado. Vou perguntar para a galera aqui, porque tinha gente que nem tinha nascido quando isso aconteceu. Vocês sabem o que vocês estavam fazendo no dia 9 de janeiro de 2000? Não? Vocês sabem o que vocês estavam fazendo no dia 10 de setembro do ano passado? Se não foi seu aniversário, não conta, né? Sabe o que está fazendo? Não? Vocês sabem onde vocês estavam no dia 11 de setembro de 2001? Ah! Lembram como viu a notícia? Lembra o que você fez no dia 12 de setembro? Provavelmente você só ficou ouvindo o noticiário de novo, mas você não lembra do dia 12, nem lembra do dia 10, mas você lembra do dia 11. Por quê? Porque teve impacto emocional. A maior parte dos seres humanos se sente feliz, se sente menor, se sente incapaz, porque não se parece com as celebridades. Não é assim? No entanto, nossa mente tem um esquema de válvula de escape de segurança que, no fundo, apesar de toda enganação, sabe o que é verdade. Então, se as celebridades são realmente importantes, nós vamos ter informações sobre elas. Vocês topam me responder? Me digam, por favor, o nome dos 3 últimos ganhadores de Oscar de melhor ator. Melhor atriz. Melhor filme. Direção. Nobel da Paz. Nobel de Economia. Pulitzer. As 3 últimas novelas das 9. Cadê, gente? Esse povo vive em outdoor. Vive em revista. A gente vê eles mais do que os parentes. A gente chega a assistir 10 episódios de The Walking Dead numa noite só. Eu já fiz isso, confesso. E por que você não lembra quem são eles? Não lembram, não? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver se nossa mente sabe o que é verdade. Se no fundo, a gente sabe o que é a verdade. Feche os olhos. Fechar os olhos agora. E aí vamos pensar. Nos dias mais difíceis que a gente já passou nessa vida. Dias que você achou que você não ia conseguir passar. Superar. Quem estava lá? Quem lhe estendeu a mão? Quem lhe reergueu? Quem fez você acreditar que o sol nasceria novamente? E aí? Podem abrir os olhos. A pergunta é: essas pessoas estão nas revistas? No outdoor? São perfeitas, belas, loiras e lindas? Mas sabe? Elas que contam. O resto é fantasia. Para ser mais específico, o resto é palhaçada. Que a gente acredita. De besta. Tá na hora de acordar. Gente, o mundo está com muita dor. Quero dar notícia para vocês que estão aqui hoje à noite. O intervalo acabou. O recreio acabou. É hora de trabalhar para Jesus. É hora de parar de ser vítima das circunstâncias e construir a própria história.
Por isso eu proporia uma música como prece final. Vocês topam? Pode ser, Kleber? E essa música é em homenagem a um grande compositor do Espírito Santo, que vocês vão saber daqui a pouco. Vamos fechar nossos olhos para cantar juntos essa música, baseado em tudo que eu falei sobre as pessoas da nossa vida, que realmente importam. Aí a gente canta bem baixinho assim, ó, olhinhos fechados. Isso era para lembrar do antibiótico que eu já tomei. Olhinhos fechados, a gente diz assim: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. E não importa se essas pessoas estão ou não aqui, porque elas marcaram nossa vida. E um dia a gente vai ter mais tranquilidade para olhar para o passado sem mágoa, sem reclamação, com o único sentimento que nos cabe diante da vida: uma profunda gratidão por tudo que a gente recebeu. Muita paz a todos vocês.